Deixa eu fazer um parênteses antes de continuar a entrevista, que é, você falou que você está aí fazendo seu mestrado na escola de comando do Exército, é isso? Isso. Tá. Para estudar a questão militar. Qual é exatamente, explica para nós, qual é o foco do seu estudo? Porque a questão militar também é muito ampla, né? Você pode pesquisar estratégias, táticas, exércitos, equipamentos, composição. Qual é o teu foco de estudo na questão militar, Euclides? Olha, no mestrado a gente tem as disciplinas sobre vários temas, né? Tá. Professores muito qualificados, inclusive, conheci muitos deles pela primeira vez agora, alguns já conheciam. A gente vai passando sobre diversos temas, mas o tema da minha pesquisa em si é geopolítica e eu estou estudando a China em específico. Eu peguei 4 autores clássicos da geopolítica. Desses 4, só um viu a China pós-revolução, e a minha ideia é analisar como a China aparece na obra desses autores e de que forma, eles podem não ser úteis para entender um pouco do equilíbrio de poder global hoje e a própria China do nosso tempo, né? Entendendo aí, guardando os devidos cuidados com o anacronismo, porque, como eu falei, só um deles viu a China pós-revolução. Então, a China, independentemente desse estudo desses 4 autores, é objeto do seu interesse, então? Sim. Você estuda a China? Sim, com certeza. A gente já tem mais do que provas para entender que a China é a grande mudança na balança de poder global das últimas décadas, né? O Ocidente achou que as reformas econômicas garantiriam que a China em breve seria ganha para o liberalismo político e elegeu a Rússia ao status de eterno inimigo. Hoje a gente está vendo os Estados Unidos tentando correr atrás desse tempo perdido, desse prejuízo, tentando fazer as pazes com a Rússia ali, visando um combate com a China dentro em breve. Interessante isso, né? Porque, por um lado, tem um segmento dessa classe dominante estadunidense que não entendeu nada, né? Que ficou com essa história aí da União Soviética. Mas teve um segmento que entendeu. Eu lembro, cara, bom, uma das vantagens de ter 66 anos é que você já fez muita coisa na vida, né? Eu, em 92, eu tinha uma agência de comunicação e montei numa faculdade de São Paulo um programa internacional. E era uma faculdade rica, tinha dinheiro e tal. E um dos convidados foi o Kissinger. Então, pô, imagina, conheci o Henry Kissinger. Não é pouca coisa, não, cara. E aí, foi muito interessante a palestra dele em 92, em que ele dizia, ele já em 92... pronto, sobre a China. Então, já em 92, ele dizia exatamente isso. Falou, nosso tema não é a Rússia, nosso tema não é a União Soviética, nosso tema é a China, a grande adversária, a grande oponente dos Estados Unidos no próximo século será a China. Sim. Mas não sei se essa posição dele acabou sendo uma posição majoritária, né, na construção da geopolítica dos Estados Unidos. Não foi. Na verdade, ele foi um dos que primeiro percebeu isso, teve essa sagacidade. Era uma pessoa muito inteligente, né? Era um cérebro muito inteligente. Colocou isso a serviço do seu país, do seu imperialismo. Fez o que fez ao longo da vida. Mas era uma pessoa muito inteligente, muito sagaz. Ele foi um dos que primeiro percebeu isso e tentou, de todas as formas, dar os conselhos para que o Estado e os responsáveis pela gerência do Estado estadunidense seguissem por esse caminho, mas não seguiram, né? E um dos significados políticos da administração de Trump, especialmente esse segundo mandato, é essa tentativa de correr atrás desse tempo perdido. Muita gente não entendeu a tentativa de acabar com a guerra na Ucrânia e fazer as pazes com a Rússia de uma hora para outra, porque foi muito radical, né? Foi um giro de 180 graus, que em menos de um mês a coisa passou de uma administração que quase arrastou os Estados Unidos e a OTAN para uma guerra contra a Rússia, para uma administração que queria acabar de todas as formas e disposta a entregar tudo que a Rússia queria, e a Rússia está lá cozinhando em banho-maria, mas isso é basicamente porque Trump representa ele representa um setor da classe dominante
estadunidense e, ao mesmo tempo, ele tenta impor a classe dominante estadunidense, uma coisa meio, para os familiarizados com essa tecnologia, meio bonapartista, né? Daquela figura que tenta, acima, de certa forma, dos interesses daquele extrato de classe, impor alguma coisa. Ele está percebendo que os Estados Unidos estão muito atrasados em relação à China. No tema das terras raras, por exemplo, a China há 30 anos está preocupada com isso. Agora que os Estados Unidos está querendo fazer seu parque industrial para as terras raras no próprio território. Então, a coisa está correndo muito rápido, e isso é declarado também, né? O documento de segurança nacional da administração Trump já deixa claro ali que ele diz, acabou-se o tempo da dominação global ou da globalização. Agora a gente vai deixar que a Europa se resolva, a gente vai consolidar ou retomar toda a hegemonia na América Latina, que é o nosso continente, se preparando para o conflito de médio prazo, que é o conflito contra a China. Sim. Então, nós vamos falar de América Latina daqui a pouquinho, mas ainda então vou explorar você sobre esse tema China. Agora, a estratégia da China, e me corrija se eu estiver enganado, aí queria que você analisasse, a estratégia parece ser uma estratégia de evitar ao máximo possível um confronto aberto com os Estados Unidos, né? Por um lado. Então, queria que você analisasse se é essa, de fato, a estratégia da China. Como é que você vê a China no contexto da guerra do Irã? Porque tem gente que diz que a China está sendo decisiva para o Irã, mesmo sem entrar na guerra. Tem gente que diz que não, que a China não está fazendo praticamente nada. E depois a questão ali de Taiwan, que está um pouco à margem, né? Durante o governo Biden, parecia que iam para a guerra, agora deu uma recuada. Como é que você vê esse conjunto de questões aí relativamente à China, né? A postura geopolítica em geral, a questão do Irã e a questão ali de Taiwan. Primeiro, quando Trump tomou posse e começou-se essa negociata para tentar resolver a guerra na Ucrânia, muita gente eu vi muitas charges, eu vi muitas análises, eu vi muitas matérias falando sobre um novo cenário em que as 3 grandes potências dividiriam o mundo em esferas de influência, né? A Rússia na Ucrânia e talvez até na Europa, alguns falaram, os Estados Unidos na América Latina e a China na Ásia, pensando especialmente em Taiwan. Essa análise ela tem um problema grande, que é o que tentou se fazer ali no início do mandato Trump não foi uma mesa de negociação entre as 3 grandes potências. Trump tentou, no começo eu até discordei dessa análise, mas depois se provou correta. Trump tentou emular um pouco o cisma sino-soviético, só que agora aproximando a Rússia de si para tentar afastar a Rússia da China. Então não foi uma negociata entre os 3 países, inclusive porque Taiwan e a Ásia é muito mais importante para os Estados Unidos do que é a Rússia, ou melhor dizendo, do que é a Ucrânia. Então sim, os Estados Unidos estiveram dispostos a rifar a Ucrânia para a Rússia em nome de melhorar as relações e talvez conseguir afastar da China. Não tem conseguido até aqui. Mas eles não estão dispostos a entregar a Ásia para a China, muito menos Taiwan. Taiwan é uma grande base, um grande porta-aviões, impossível de afundar na porta da China. E vamos lembrar que os Estados Unidos têm toda uma costa inteira sua que dá para o Pacífico. Então a Ásia é muito mais próxima dos Estados Unidos do que a gente tende a pensar se a gente pensa naquele mapa mundo e lá na projeção do Mercator, aquela mais acostumada, aquela mais comum, que eu sei que ninguém aqui acredita que a Terra é plana, a gente sabe que aquilo ali é só uma projeção, mas mesmo assim, quando a gente se acostuma demais a olhar só aquela projeção, a gente esquece que o continente americano é relativamente próximo da Ásia, tem toda uma costa nossa que dá para o Pacífico. Então, não há esse tipo de negociata em pé de igualdade entre as 3 grandes potências do mundo, especialmente ali Estados Unidos e China, porque a Rússia está num patamar abaixo de potência. E a China tem plena noção da ameaça que ela representa à hegemonia dos Estados Unidos e por isso ela tem essa postura de
paciência estratégica, né? Esse termo é muito falado, assim, de evitar o conflito ao máximo. A impressão que eu tenho, a conclusão a que eu cheguei é que a China já sabe que em algum momento, algum grau de conflito com os Estados Unidos é inevitável. Muito provavelmente vai se dar ali no próprio Pacífico, uma tentativa de bloqueio naval, por exemplo, como se fez com a Venezuela aqui no Caribe. Imagine isso elevado à enésima potência feita na costa da China, para tentar atrapalhar, nesse caso, para tentar comprometer o comércio chinês, tentar criar um embargo econômico através de um bloqueio naval. A China sabe disso e a China não se envolve em nada que possa, na leitura dela, acelerar essas coisas. A China tem essa postura de jogar a parada e ganhar, como tem ganhado com muita coisa, mas isso muitas vezes significa lavar as mãos para coisas como Gaza. A gente falou muito sobre isso enquanto acontecia. Talvez a China fosse o único país do mundo que, se tivesse rompido relações diplomáticas e econômicas com Israel, teria obrigado Israel a botar o pé no freio, porque isso faria muita diferença na economia israelense, enquanto não faria diferença quase nenhuma para a economia chinesa. Quer dizer, bom, primeiro, acho que tem uma questão importante que você traz, que é a primeira grande aposta de Trump quando chega foi tentar rachar Rússia e China e colocar Putin do lado dele e fracassou. Fracassou e seria muito difícil de fazê-lo, né? Isso é muito importante. Eu tenho minhas dúvidas do quanto Trump achou que, de fato, isso seria possível, ou se foi uma tentativa, uma grande aposta. Por quê? O que acontece? A gente precisa pensar um pouco a longo prazo também, a médio e longo prazo. A Rússia, por muito tempo, tentou entrar na OTAN. Isso é muito importante. Os anos 90, o início dos anos 2000, até ali mais ou menos 2007, até um pouco 2010, mas 2007 é uma linha nesse sentido, a Rússia quis fazer parte do clubinho das potências ocidentais, quis entrar na OTAN, quis ter uma boa convivência com os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca aceitaram. Diversas administrações elegeram a Rússia ao papel de principal inimigo. E aí chega um momento em que quem conduz esse barco, né, quem está no volante desse carro, desse veículo, é o Putin. Chega um momento que a Rússia diz: é isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Cada um vai para o seu caminho, vamos buscar alternativa, porque o plano deles é desmembrar a Rússia, fazer disso aqui uma Iugoslávia da vida. Eles não vão nos aceitar aqui, vamos traçar nosso próprio caminho. E a guerra contra a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, melhor dizendo, que é uma guerra entre a OTAN e Rússia no terreno ucraniano, em que a Ucrânia recebe a destruição e as mortes da sua população, é uma guerra que representa isso. É a Rússia dizendo: olha, vocês não nos quiseram, agora a gente está buscando nosso próprio caminho. E nesse caminho esteve a aproximação com a China. Então, tentar provocar um racha entre Rússia e China hoje seria muito difícil, porque de alguma forma precisaria reverter essa conclusão a que os russos chegaram de que o Ocidente não vai aceitá-los. E que nesse caso era só instrumental, seria só instrumental essa reaproximação. Então ele tentou fazê-lo e a Rússia está cozinhando em banho-maria. Pode ver que a Rússia, nessas negociações, nessas tentativas de acabar com a guerra na Ucrânia, a Rússia tem condições de continuar levando a coisa em banho-maria. Agora, e por outro lado, não sei se essa formulação é correta, mas queria que você analisasse, por favor, se for incorreta, corrija-me, que é assim: a China tem um olhar estratégico de que o grande confronto é efetivamente Estados Unidos-China, China e Estados Unidos, mas este olhar estratégico dela indica que ela não está pronta militarmente para este confronto, então ela precisa esticar ao máximo no tempo a possibilidade desse confronto. E o que você me indicou, não sei se eu entendi bem, é que a China não fará concessões táticas que coloquem em risco esse horizonte estratégico. Ou seja, ela não fará o que para ela seria uma concessão tática, que é se meter lá no conflito em Gaza
que poderia precipitar uma confrontação maior com os Estados Unidos no momento que a China acha que não está preparada militarmente, por mais que sejam milhares e milhares, por mais que seja um genocídio, o interesse chinês, nesse caso estratégico chinês, prevalece sobre qualquer cálculo tático de curto prazo, é isso? Explica. O socialismo chinês, e eu defendo que a China é socialista, é muito mais chinês do que socialista. Quando o assunto é internacionalismo, a China não só deixa muito a desejar, como é um problema em diversas vezes. E sim, vamos seguindo a ordem da sua fala. A China não está preparada militarmente para um conflito com os Estados Unidos, e a China nunca vai ser militarmente equivalente aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos atingiram esse grau depois de 70 anos pós-Segunda Guerra Mundial, de hegemonia do sistema imperialista global, e depois de 30 anos pós-Guerra Fria, em que não tinha uma outra potência com poder militar que lhe era equivalente. E o da União Soviética não era totalmente equivalente aos Estados Unidos, é bom lembrar também. A União Soviética passou toda a Guerra Fria sob cerco. Então era muito mais um cerco contra a União Soviética do que uma confrontação em par de igualdade entre duas potências. Então os Estados Unidos passou desde 45 e especialmente desde 91 num cenário de poder se preparar, se desenvolver militarmente, criar uma estrutura de bases militares pelo mundo, uma estrutura de projeção de poder sozinho, sem ameaça. A China não vai conseguir atingir esse estágio, justamente porque já existe uma potência que, no momento que achar necessário, vai chegar a essas vias de fato para impedir isso. O que é que a China tem tentado fazer e já conseguiu em algum grau? A China está desenvolvendo a sua marinha. Hoje a China já tem a maior marinha do mundo, em números absolutos de embarcações. Isso não significa a marinha mais poderosa, mas ela tem a maior marinha do mundo, porque a China sabe que o cenário dessa confrontação vai ser o mar, justamente pela importância do comércio global para a China e para os Estados Unidos. Quem controla, isso é uma formulação de um autor muito famoso da geopolítica, que é o Almirante Marham, dos Estados Unidos, que escreveu lá, enfim, fim do século XIX, início do século XX, justamente sobre a importância do comércio marítimo, a importância dos mares para a projeção de poder dos Estados Unidos. A China segue um caminho parecido. Então a China ela não tem paridade militar com os Estados Unidos, ela necessariamente não busca essa paridade militar e ela necessariamente também não precisa. E os Estados Unidos não vão deixar chegar nesse nível. Mas sim, a China tem uma visão de muito longo prazo, o que para os chineses e para a China é bom, é o correto para eles, pensando aí no interesse nacional deles, no interesse chinês, né? É aquilo que eu falei. É um socialismo chinês que é muito mais chinês do que socialista. Então, você usou o termo concessão tática, ou qualquer intromissão em assuntos muito longe do seu território e com capacidade de gerar uma rusga, gerar um problema para os negócios, muito dificilmente a China vai fazer. Se a China fizer algo nesse sentido, aí a gente pode olhar para esse país e entender que está tendo alguma disputa interna grandiosíssima dentro desse partido, a ponto de chegar em uma situação como essa. E para alguns, e para mim, entre eles, a questão de Gaza novamente foi o fiel na balança nesse sentido. Porque sequer estaria ameaçada se o fizesse. Não é, por exemplo, como se a China tentasse salvar Cuba e enviar uma frota de guerra para proteger Cuba. Não vai fazer isso. Cuba está muito longe da China, está muito perto dos Estados Unidos e a coisa é outra. Nesse sentido, até a Rússia teve mais coragem e mais peito e enviou os petroleiros para Cuba, para ajudá-la, ainda bem. Mas sim, a China tem essa postura de não se envolver em nada que não seja diretamente ligado ao seu interesse nacional. Sobre o Irã, para fechar. Sim. O Irã certamente está recebendo alguma assistência russa chinesa. Não consigo lhe dizer qual, porque isso está sendo feito por debaixo dos panos. Tem aqui ali alguma matéria que tenta entender melhor, que levanta possibilidades em termos de inteligência, de informações, de tecnologia de satélite, etc. Mas eu não vou me aventurar por aí, porque é tudo
muita conjectura, muita projeção, mas certamente está recebendo alguma assistência porque o Irã é muito importante para a China também. E o Irã está mais próximo geograficamente da China, recebe muito mais investimento chinês, uma série de especificidades do Irã que tornam o Irã muito mais valioso para a China do que outros países, outras regiões. Mas, e aqui é muito importante falar, o Irã está combatendo os Estados Unidos e Israel com as suas próprias capacidades. O Irã tem dado um show de capacidade autônoma e de... Eu não vou dizer que ele está lutando sozinho, porque a gente sabe que ele está recebendo alguma assistência, mas no fim, na prática, é isso. Quem está na linha de frente, quem está fazendo o combate, quem está tomando as decisões é o Irã. O Irã não é... O pessoal na geopolítica no SRI adora falar que adora usar o termo proxy, né? O Hezbollah é um proxy do Irã, o Irã é um proxy da China. Não, o Irã não é um proxy de ninguém. O Irã se preparou para isso, fez suas avaliações sozinho e está combatendo, está fazendo frente ao imperialismo com suas próprias capacidades. Está recebendo alguma assistência dos seus aliados? Com certeza. Mas está mostrando que um país consegue, sim, enfrentar o imperialismo sem dever nada a grandes potências. Interessante. E é isso, a gente tem uma projeção. Quem é que falou dessa projeção aqui? Foi o Ricardo Leões, né, que falou que o Irã pode sair dessa guerra como uma grande potência global, né? Pode sair dessa guerra como uma grande potência global. Vai ter que lidar com a reconstrução grandiosa também, isso. porque o país está sofrendo bastante com isso, né? Não tem sido... mas aí na hora da reconstrução, né? Aí os chineses vão entrar com tudo, né? Com certeza, pode ter certeza disso. Dinheiro não vai faltar. Não vai faltar dinheiro ali.